Amém, amém e amém. Será que você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Glória a Deus. Você acredita que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite? Amém. Você acredita que Ele se move no nosso meio? Eu tinha uma palavra preparada para essa noite, mas enquanto eu orava, enquanto eu estava aqui no momento de oração, o Espírito Santo, Ele me deu uma impressão muito forte e disse assim, muda. E eu quero mudar, e eu tinha uma coisa totalmente preparada, mas Deus mandou falar outra coisa para o teu coração nessa noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu até fechei, eu estava aqui com o meu esboço totalmente preparado, eu estava com tudo, eu tinha passado o meu tema, mas o Espírito Santo, Ele falou muito ao meu coração, e eu acredito que existe alguém aqui nessa noite que necessite dessa palavra, não que a outra palavra, o qual eu tinha preparado, não precisaria, mas em específico, Deus me direciona para falar sobre essa palavra. Quantos encontraram em Ezequiel 37? Amém. Será que você pode acompanhar comigo essa leitura? A palavra do Senhor diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor. Será que você pode repetir comigo? A mão do Senhor. Mais uma vez diga, a mão do Senhor. E me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele. E era muito numeroso na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Será que você pode repetir isso de novo? Diga, sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre ele, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Será que você pode dar glória a Deus e aleluia por essa palavra? Aleluia. Enquanto eu orava, enquanto nós estávamos num momento de oração, o Espírito Santo me falava que existem muitas pessoas que estão vivendo uma realidade como essa, que estão vivendo uma realidade em meio a um vale, em meio a um ambiente que, se você for no cemitério, é um ambiente que não tem vida, que ali só há ossos. E eu não sei qual é a realidade que você tem vivido na sua vida, eu não sei qual é a sequidão, eu não sei qual é a escassez, eu não sei o que você tem vivido, mas há uma realidade poderosa que eu quero que você entenda a partir de Ezequiel 37. Não existe qualquer atmosfera que você esteja vivendo, qualquer ambiente em que você esteja passando, ou qualquer situação que você esteja vivendo, que a mão poderosa do Senhor, que o Espírito de Deus não pode mudar. Eu posso ouvir um amém? Não existe realidade de morte que o Espírito de Deus não pode mudar. Não existe realidade de escassez que o nome poderoso de Deus não pode mudar. Não existe. Mas uma coisa que você precisa entender,
A palavra do Senhor em Ezequiel 37 vai falar que veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor veio sobre Ezequiel e isso me salta a atenção, sabe por quê? Porque em momentos de vale, em momentos de terror, em momentos de escassez, a gente pensa que Deus não está conosco, que a gente está sozinho, que a gente está abandonado. E eu vejo na vida de Ezequiel que a mão do Senhor levou ele para aquele vale. Mas para quê? Para entender, para ensinar e para mostrar algo. E é muito poderoso porque a mão do Senhor pega Ezequiel, leva pelo Espírito no Senhor. E se você ler novamente Ezequiel capítulo 37, versículo 1, você vai ver que e me deixou no meio do vale. Então o que é isso? Deus pega o profeta, não só leva ele para um ambiente de morte, mas ele pega e deixa. Ele pega e deixa lá. Mas ele deixa, e a Bíblia diz que ele deixa, mas ele não abandona. Você pode estar passando momentos de vale, você pode estar passando um momento de escassez, mas ele não te abandonou. Precisamos entender isso. Deus, ele opera em todos os graus da nossa vida, não é só na bonança. Em meio ao caos, ele também está. Em meio à dificuldade, ele também se manifesta. Em meio a um cemitério, ele também está contigo. Mas só que em meio ao vale, é normal, a gente se sente sozinho, a gente se sente desamparado. Mas o que eu acho poderoso é que Deus nos ensina a partir de Ezequiel 37, quando ele larga aquele profeta no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele não só larga, se você continuar lendo como a gente leu, a Bíblia vai falar aqui, e me fez andar ao redor deles. Meu Deus, Deus ele não só leva Ezequiel para um ambiente totalmente sem vida, mas faz com que ele ande sobre aquele ambiente. E deixa ele lá. E faz com que ele anda. E a Bíblia vai dizer que era muito numeroso sobre a superfície do vale. E a Bíblia, como é rica em informações, vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. Então não era um vale onde os ossos ainda tinham... O esqueleto estava completo, não, era um vale onde os ossos estavam sequíssimos. Então, não era só um ambiente de morte, não era só um ambiente de escassez, mas era um ambiente que estava tudo seco, não tinha água. A água, ela carrega a vida, e a Bíblia vai dizer que estavam sequíssimos. Mas aí é que eu começo a pregar. A palavra do Senhor diz que então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? O que é poderoso é que mesmo em meio ao vale, mesmo em meio ao cemitério, é escassez, Deus ele deixa, mas não abandona, continua falando com Ezequiel e faz uma pergunta a ele. Será que no meio dessa sequidão, será que no meio dessa morte, será que no meio desse lugar onde você já rodou e viu que não tinha vida, será que pode ressuscitar? Será que eles podem viver? E a resposta de Ezequiel é poderosa, ele diz assim: Senhor, tu sabes. A resposta de Ezequiel, eu acho que seria parecida com a minha, porque eu não sei você, mas em momentos de dificuldade, de vale, você às vezes se coloca diante de uma pergunta na sua cabeça e pergunta assim: será que eu ultrapasso essa situação? Será que essa situação vai ser ultrapassada? E às vezes você faz: eu não sei qual vai ser a outra alternativa, eu não sei qual vai ser o outro caminho. E a resposta de Ezequiel não foi diferente, ele diz assim: ó, Senhor, tu sabes. Mas no 4, Deus fala uma coisa para ele poderosa e diz a ele assim: Filho do homem, profetiza aos ossos e diz-lhes: ossos secos. Agora eu quero que você entenda. Deus, quando ele pega Ezequiel e deixa Ezequiel no meio do vale, ele queria ensinar a Ezequiel uma coisa que eu e você precisa entender e aprender nessa noite. Imagina comigo se Deus pegasse Ezequiel e tivesse com ele no meio do vale.
e não só deixasse Ezequiel no meio do vale. Quando ele começasse a dizer, Ezequiel, assim, filho do homem, dizeis, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, os ossos já iam começar a se mexer. Mas o que é que ele faz? Espera aí, Ezequiel, que eu vou te ensinar a como se comportar em ambientes de morte, de escassez, sem vida. Espera aí que eu vou te ensinar. Então ele pega Ezequiel e deixa. E começa em espírito a dizer Ezequiel repete, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que é que Deus estava ensinando a Ezequiel e nos ensinando? A se comportar em lugares de vale. No lugar do vale, você não está abandonado, dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Em lugar de morte, você não tem que ficar detido, você tem que profetizar e usar a palavra dele ao seu favor. Então ele deixa Ezequiel e diz assim, calma, eu vou te ensinar. E ele começa a repetir, e Ezequiel repete no vale. Ele fala com Ezequiel em espírito, e Ezequiel repete no vale. Porque pense com inteligência, se Jesus estivesse com Ezequiel no vale, a partir do momento que ele libera a palavra, os ossos já iam começar a se mexer. Mas ele estava ensinando Ezequiel um princípio poderoso. Ei, deixa eu te dizer, em meio aos vales que se levantam sobre a sua vida, você não vai mais ficar calado, você vai profetizar a palavra do Senhor, declarando vida sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua vida. Não se detenha pelo ambiente, mas se mova pelo que você carrega. Não se detenha pela situação, mas se mova por aquilo que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Quantos carregam o Espírito Santo de Deus? Aleluia, glória a Deus. Então ele estava dizendo assim, ó, eu vou te ensinar, Ezequiel. E disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E é muito poderoso que Deus ele começa a ensinar Ezequiel, que mesmo naquele ambiente onde Deus levou ele, deixou, não tinha vida, não tinha água, era tudo seco, era tudo estéril, Deus começa a ensinar ele a profetizar sobre aquele ambiente de desgraça. E logo após, quando ele começa a profetizar, as coisas começam a acontecer. E é muito incrível, porque na nossa caminhada, até a gente está em momentos de vale, em momentos de desespero, e a gente se lembra, não, eu tenho uma palavra, não, eu tenho uma promessa. E você começa a profetizar, não vai ser assim, porque Deus me garantiu, porque Deus não mente, Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E Ezequiel começa a profetizar sobre aqueles ossos, sobre aquele vale. E a partir do versículo 6, do 7, ele diz assim, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Pensa comigo, nesse momento, se enquanto os ossos estavam sequíssimos no chão, já era um ambiente difícil, imagina a partir do momento que ele começa a profetizar e começa a ouvir um barulho, um ruído, e começa algo a acontecer. Eu não sei você, mas eu acho que eu ficaria com medo mais ainda do que estar num ambiente onde os ossos estão no chão e eu começar a profetizar e começar osso a se juntar no seu osso, um ruído. O que eu quero te dizer com isso? Em meio ao caos, em meio àquilo que Deus vai colocar na tua boca para profetizar em meio ao caos, vai vir ruídos, vai vir barulho, mas eu quero te dizer, não para, continua profetizando, faz parte daquilo que Deus está fazendo, não para. Tem gente que começa a orar pela libertação de um parente. Eu vou te explicar na prática, começa a orar, tem crente que começa a orar, não, Deus vai salvar, e recebe uma palavra de Deus, e eu e minha casa vai servir ao Senhor. Quando chega em casa, o parente está transtornado, a pessoa ali já fica com medo, mas o que é isso? Isso é ruído.
Deus está fazendo, não para. Tem gente que começa a colocar currículo, a fazer as coisas e fica assim pensando, não sei, não recebi chamada, não recebi. Meu irmão, a chamada que você receber vai ser a sua vaga. Deus, Ele não precisa trabalhar com a tua expectativa, Ele quer trabalhar com a tua fé. Continua botando o currículo. Só que nós colocamos Deus baseado nas nossas expectativas. Eu comecei a profetizar, Senhor, então, Pai, eu não quero ruídos. Eu quero que os ossos se levantem. A Bíblia fala que ele começa a profetizar, ele está debaixo de um comando de uma palavra. E começam barulhos, ruídos, ossos se juntando em osso. E um exército de esqueleto começa a ficar de pé. No meio do vale que você está vivendo, Deus está te dizendo nessa noite, vai ter ruído. Vai ter barulho, mas continua crendo e profetizando, porque eu estou contigo. Eu velo para cumprir a minha palavra. Eu quero repetir isso, não existe ambiente de escassez, não existe ambiente de morte em que a palavra e o poder do Espírito Santo de Deus não mude. Não existe decreto de Satanás que não seja revogado pela autorização e no nome de Jesus. Não existe obra de feitiçaria, não existe obra de macumbaria que não seja anulada pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Pode haver ruído, pode haver tremelique, pode haver, mas continua crendo, porque você está debaixo de um nome que é poderoso. O nome dele é Guarda de Israel. Ele não tocaneja, ele não nem sequer dorme, ele vela pelo seu povo. Às vezes, vivemos tempos em que nós nos conformamos com os vales, nos acostumamos com a situação. Deixa eu te dizer, Deus não te chamou para ficar no vale, Ele te chamou para profetizar em meio ao vale. Não se acostuma com esse ambiente de morte, de escassez. Não, Deus tem mais. Eu creio, Deus tem mais para a tua vida. Mas nos acostumamos com o ambiente de escassez e de morte. Mas eu creio no Deus que a palavra dele diz que Ele tem mais para o seu povo. Que Ele é poderoso para fazer mais. Para te fazer ultrapassar e te levar a um outro nível. Então o vale não é um lugar para você se acostumar, não. É um lugar para você profetizar e ver o que Deus vai fazer no meio do vale. Então ele começa, e esses ruídos começam a acontecer. Ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. E quando a Bíblia, com essa riqueza de detalhe, vai falar assim, cada osso ao seu osso, eu acho incrível. Por quê? Porque como você e eu lemos, ele estava no meio de um vale, tinha ossos de todo tipo, de toda a gente, vamos dizer assim. Mas a Bíblia é rica em falar que cada osso juntava ao seu osso. O que Deus vai fazer na tua vida não é com o osso de ninguém, é cada caso com o seu caso. Cada coisa no seu lugar, cada ponto no seu is, cada coisa para cada pessoa, não é cada osso no seu osso. Então, meu irmão, fica tranquilo. E se juntava cada osso no seu osso. Cada osso no seu osso. Deus, Ele endireita as coisas sobre a sua casa. Quero contar um breve testemunho. Esses dias o Senhor me desperta em uma noite. E eu vou para a cozinha da minha casa. Se você não sabe, eu quero te dizer hoje. Quando você estiver na sua casa, ore por essas 3 áreas. Ore pelo seu armário, pela porta de entrada. Ore pelo lugar onde você coloca seus mantimentos, sua provisão. Ore pela porta de entrada, onde você sai, onde você entra. E Deus, Ele foi específico comigo e me pediu para orar por esses lugares. Então, eu comecei a orar dentro da minha casa. Eu comecei a profetizar naquele lugar e eu comecei a ver o Espírito Santo me tomando de uma tal maneira que eu já estava orando por tudo dentro de casa, até pelas cadeiras, eu estava colocando a mão, eu estava liberando palavras. O que eu quero te dizer, eu não sei qual é o teu campo de batalha,
mas começa a manifestar aquilo que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Você carrega a autoridade dentro do seu lar. Só que muitas das vezes temos recuado e deixado com que o inimigo, naquele ambiente de escassez, ele faça ainda mais festa. Não, Deus está te dizendo nessa noite, você tem autoridade para se levantar dentro da sua casa com oração, com intercessão. Você tem autoridade para colocar os pés dentro da sua casa e dizer: aqui habita o Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que vela pela minha casa, que vela pela minha vida, que vela pelos meus filhos. Chega de recuar, chega de ficar paralisado por Satanás. Ele não tem autoridade sobre o teu vale, porque quem está contigo no vale se chama Jeová, se chama Jesus Cristo. Ele não tem. Sinto saudades de uma igreja que se movia em autoridade e fé. A minha avó, meu pai ele não era convertido, meu pai hoje é pastor, mas ele não era. E a minha bisavó sempre se movia em fé. Ela levava uma roupa dele e colocava na cadeira, dizia assim: um dia Anderson vai estar sentado aqui. E muita gente pode achar engraçado, não, achar que é mito, não, mas ela tinha uma fé tão poderosa que ela cria que aquela roupa um dia estaria nele, vestido naquele lugar, e assim foi. Deus honrou a vida dela. O que eu quero te dizer com isso: se mova por aquilo que está dentro de você. Mais uma vez eu repito isso: se mova. Você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus. A sua casa é de Deus, a sua família é de Deus, a sua empresa é de Deus, o seu carro é de Deus. Vai cair árvore lá fora da depressão, mas não vai atingir o teu carro em nome de Jesus, porque você é guardado por um Deus poderoso. Você é guardado por um Deus poderoso. Como na vida de Ezequiel, quando ele começa a profetizar, cada osso se junta ao seu osso. E a Bíblia fala que Ezequiel olha e diz assim: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresciam as carnes, e se estendeu a pele sobre ele, como a palavra do Senhor tinha dito, como ele tinha profetizado. Mas não havia neles o que? O Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. E o 10 vai dizer que profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele. Será que você pode dar um glória a Deus e aleluia por isso? E o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E o 11 vai dizer: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminado. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O Senhor vai falar com Ezequiel que assim estava o povo de Israel. Estava temeroso, estava sem esperança, estava triste, estava se sentindo exterminado. Mas o Senhor libera uma palavra sobre o povo dele e diz assim: vocês não vão ficar assim, eu vou fazer algo novo. E após aquele exército se levantar, faltava neles o Espírito, faltava neles o fôlego de vida. E Ezequiel ele profetiza, e o Espírito desce sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo. É engraçado porque eu ia pregar exatamente Atos, quando Deus ele desce sobre os discípulos o Espírito Santo de Deus, e eles são capacitados. Mas o Senhor me levou a Ezequiel 37, para primeiro te mostrar que nos ambientes de morte Ele está contigo,
que não é para você se acostumar com esses ambientes, mas é para você profetizar em meio a vale, para te mostrar também que enquanto você continua crendo nesse ambiente, vão haver ruídos, vai haver situações, mas continue firme, continue crendo. E para te falar que o Espírito Santo que está dentro de você, ele te auxilia em todas as coisas. A palavra diz que os discípulos, após ter vivido com Jesus, experimentado coisas extraordinárias com ele, Jesus se acende aos céus, diz ele assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder de Deus, dunamis de Deus. Aqueles ossos estavam de pé, mas eles precisavam do Espírito, eles precisavam de força. E Deus manda Ezequiel profetizar. Os discípulos tinham vivido com Jesus, tinham caminhado com Cristo, mas precisavam de um poder diferente, de uma capacitação diferente. E eu quero liberar isso para a sua vida. Não sei qual é o vale que você está passando, mas eu quero declarar que em meio a esse vale você vai ter uma capacitação diferente do Espírito Santo de Deus. Deus, ele vai te encher, ele vai te capacitar de uma forma extraordinária, como Ezequiel liberou sobre aquele vale, sobre aquele exército. Eu profetizo sobre a sua vida que o vento do Espírito venha sobre os 4 cantos e te encha de uma forma sobrenatural. Você vai ultrapassar essa fase, você vai ultrapassar esse problema, você vai ultrapassar essa situação, você vai passar com a capacitação do Espírito Santo que está sobre você. Você vai conseguir. Aleluias. E ele profetizou, e eles ficaram cheios do Espírito, e eles viveram, e a Bíblia vai falar que eles se puseram em pé. Eu acho poderoso, porque o Espírito Santo que está dentro de mim, de você, a Bíblia fala que pode por várias vezes cair um justo, mas em todas elas o Senhor te levanta. Deixa eu te falar, esse lugar que você está, essa situação que você está passando, não é para você ficar prostrado. Dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Você pode ficar, você pode cair, você pode tropeçar, mas a palavra dele diz que ele levanta o justo, que ele não vai deixar você ficar prostrado. Aquele exército precisava do Espírito Santo de Deus. Eles eram numerosos, e a Bíblia vai falar que após eles serem cheios, eles viveram, e a Bíblia diz que eles se puseram de pé. Tem situações ainda essa semana na tua vida que você estava prostrado. Deus, ele vai começar a te colocar de pé para confirmar aquilo que ele tem sobre a sua vida, porque dentro de você é o Espírito Santo de Deus da verdade. Ele não vai te deixar prostrado, ele não vai te deixar abandonado. Aleluias. E eles se colocam de pé, e um exército sobremodo numeroso. Após ser cheio do Espírito Santo, todo aquele vale se coloca de pé. A primeira posição em meio ao vale que você tem que se colocar, se coloque de pé, porque você de pé, você vai conseguir guerrear a próxima fase, ultrapassar essa fase. Porque você e o Senhor de pé, você se torna um exército, você se torna um combatente. E o versículo 14 vai dizer assim: porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, diz isto e o fiz, diz o Senhor. Eu não sei qual é, mais uma vez eu quero dizer qual é o vale que você está ultrapassando, mas nessa noite eu quero orar e profetizar o Espírito Santo de Deus sobre você com uma capacitação sobrenatural. Eu não sei qual é a situação que você tem tentado ultrapassar, mas nessa noite eu quero orar e você vai receber uma capacitação do alto. E tudo aquilo que
você via vale, você vai ver agora Deus fazendo em você e através de você. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Você vai ver Deus fazendo em você e através de você. Você não vai ficar prostrado em meio ao vale. Você não está abandonado em meio a essa situação. Deus, Ele está com você. Deus, Ele está velando pela sua palavra. Ele só te pede, continua crendo. Será que você pode fechar os seus olhos nessa hora, botar a mão sobre o seu coração? Comece a entregar tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem sofrido de uma forma específica. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor as situações, aquilo que muitas das vezes você acha que você não vai conseguir se levantar, mas o Espírito Santo te enche hoje de força. Te enche hoje de capacitação. Fale a Ele, Ele está aqui nessa noite, Ele quer te ouvir, Ele quer que você mesmo em meio ao vale continue crendo, continue declarando. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguerem. Será que você pode declarar isso nessa noite? Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, Declare isso. segura em ti, oh, pois sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo, Não há nada que vai te parar. O Senhor Jesus está sobre contigo. a tempestade Declaro nessa noite, eu vou Pai, enche, Senhor, os teus filhos cada vez mais de capacitação do Espírito, Pai, para que nós consigamos ultrapassar qualquer vale, qualquer deserto da nossa vida. Nós cremos que o Teu Espírito Santo está conosco, nos enchendo, nos capacitando. Pai, nos ensina em meio a momentos, Senhor, a vales, a profetizar a Tua palavra, onde ambientes serão transformados, atmosferas serão transformadas pelo nome poderoso do Senhor. Pai, continua nos capacitando e nos enchendo, Pai, que nós cremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor está conosco, que não nos abandona. Ainda de olho fechado, eu queria fazer e dar duas oportunidades nessa noite, fazer dois convites. Se você chegou nesse lugar e você nunca aceitou o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, e nessa noite você quer confessar o nome de Jesus como o seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão direita. Ou você que de um dia já confessou o nome poderoso do Senhor, mas andou afastado dos caminhos dele, andou fazendo coisas que desagradavam a Ele. Nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor. Se você é alguma dessas pessoas, levante a sua mão direita. Se você quer confessar o nome do Senhor Jesus ou voltar para Ele nessa noite, nós queremos orar por você. Levante a sua mão direita, sem nenhum constrangimento.
O Senhor Jesus, Ele está contigo em meio ao vale. A aliança dEle não mudou contigo. Então, se você nessa noite quer aceitar o nome poderoso do Senhor, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, ou voltar para Ele nessa noite, levante a sua mão direita, nós queremos orar por você. Se não há ninguém, amém, você que está em casa, se você quer aceitar o Senhor Jesus, coloca aí, procura o nosso telefone da paz, 91 680 10. Para nessa noite nós acabarmos, eu queria orar. Estenda a sua mão como quem recebe. Vamos orar ao Senhor agradecendo. Pai, nós te damos graça por esse culto. Nós te damos graça, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Nos leva para casa debaixo da tua proteção, Pai, debaixo da tua graça, Deus. Espírito Santo, que continuemos, Senhor Jesus Cristo, a profetizar em meio ao vale durante essa semana. Nós cremos que o teu Espírito Santo está conosco, nos capacitando, nos enchendo em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo final de semana. Nós te agradecemos pelos próximos cultos, Pai. Pai, nós te pedimos, Senhor, continua protegendo a nossa casa, Senhor, dessas depressões, Senhor, dessas tempestades, nosso carro, nossa família, Pai. Pai, nós te agradecemos, nos leva em paz para as nossas casas, em nome de Jesus, amém. Será que você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Aplaudir o nome poderoso de Jesus, aleluia. Aperta a mão dessa pessoa que está do seu lado, cumprimenta ela, diz a ela, Deus te abençoe. Te esperamos na próxima quarta-feira, no nosso próximo culto. Vá com Deus, Deus abençoe você e a sua casa. Você de casa, Deus abençoe você. Nós te agradecemos por estar aqui. Queremos te pedir, partilha esse culto, partilha essa palavra para pessoas. Deixa o Senhor te usar para abençoar outras vidas. E te esperamos na nossa próxima programação online. Deus abençoe. Descansarei, pois sei